Orai sem cessar. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ficar ajoelhado o tempo todo? Que eu vou ter que andar por aí com os olhos fechados toda vez que eu quiser falar com Deus? Jesus orava sem parar e não precisava ficar ajoelhado o tempo todo ou com os olhos fechados. A vida de oração de Jesus revela uma dependência constante de Deus. Isso é orar sem cessar. Relacionamento. Está no ar o Código Aberto. Tudo Azul começou o Código Aberto mais uma vez na sua TV Novo Tempo. Você já sabe, a gente está numa temporada nova, começou na semana passada falando sobre reavivamento e reforma. Mas o que isso quer dizer? Reavivar, como a gente disse na semana passada, tem a ver com dar uma nova vida espiritual. Então a gente está buscando nova vida espiritual aqui no Código Aberto, para mim, para você, para todo mundo que está assistindo. E também reforma tem a ver com reformar hábitos que nos afastam de Deus, para que a gente possa criar novos hábitos para estar cada vez mais perto dele, que é a fonte da vida eterna. Mas você sabe, né? A gente está na segunda lição e hoje o nosso tema é oração, a força vital do reavivamento. Você sabe, a gente não vai falar de oração sobre esse tema só eu e você aqui batendo um papo, não. Nós estamos com eles, a Liga da Esperança, que hoje está doce aqui, é verdade, você não está entendendo? Porque eu começo com ela, que é o pão de mel da vida do Luca, Flávia Mendes. Olá, pessoal. Muito bem, tá com a camisa da Força Jovem Adventista mais uma vez, né? Muito bem, o pessoal gosta da Força Jovem, depois o Luca fala mais sobre eles. E falando em Luca, está ao lado então da Flávia, ele que é o doce de mocotó campineiro, Luca Mendes. E aí, pessoal? Muito bem, sabe o que eu lembrei? Porque tem esse doce de mocotó, sempre que eu ia no supermercado tinha um cara forte assim na embalagem, e você é forte, né, Luca? Pessoal, lembra? Careca? É isso, acho que é meio careca, mas você não é careca, você é loiro, né? Agora, certo. do que é feito Eu o doce gostei. de mocotó? Eu não faço a mínima ideia, nunca É de comi batata, aquilo. né? É de Eu batata? acho. Eu não sei, tenho você em certeza, casa nos tô ajude. segura. Do que é feito doce de mocotó? Não sei. Muito bem. E ao lado do Luca está ela, que é o dadinho de amendoim, metade baiano, metade carioca, Etienne. Oi pra você que tá em casa nos assistindo, um grande abraço pra vocês, Eu pros falei cariocas e pros baianos. Eu falei dadinho porque você é pequenininho, entendeu, Etienne? Pois é. Tá explicado. Ao lado da Etienne está ele, que é a rapadura cearense de Arthur Nogueira, Geison Ludogério. O cearense, Arthur Nogueira. Você viu? É uma mistura, que você mora em Arthur Nogueira e você é do Ceará, né, GG? É uma rapadura importada, então. Exatamente, uma rapadura importada. E por último, mas não menos importante, está ele, que é a cocada de Juazeiro na Bahia, Pastor Binho Oliveira. E aí, gente, um abraço para Juazeiro. Muito bem, estão todos apresentados aí, cheio de doce. Você que tem diabetes não pode nem ouvir falar de tudo isso aqui que a gente falou hoje no Código Aberto, mas muito bem. Nós estamos nesse momento aqui de descontraído para você poder interagir com a gente também. Manda um abraço pra gente, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Nosso perfil no Twitter é @códigoabertoNT e no Facebook Código Aberto. E nesse momento é o momento de mandar abraço. Eu quero mandar abraço para duas pessoas primeiramente. Para o Eudes Alves Lima, de Lagoa dos Gatos, Pernambuco, e para o Kaique Avelar, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguém quer mandar abraço para alguém? Eu aqui, quero Luca? sim, eu quero aproveitar, mandar um abraço para a Força Jovem Adventista, reunida ali no Facebook. Se você quiser participar do movimento, é só ali curtir a nossa página, lá é só procurar e curtir. Também quero mandar um abraço para minha irmã, um feliz aniversário para ela, que é o mês do aniversário dela, para minha irmã e para o melhor amigo ali, o Maico, que está ali em Los Angeles. Um grande abraço para vocês dois. Muito bem, um abraço internacional aqui no Código Aberto. Mais dois abraços para o pessoal que interage com a gente no Twitter e no Facebook. O Rodrigo Andreoli, da cidade do Rio de Janeiro, e a Érica Lima, que se denomina La Morenita, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço para todos vocês, viu? Mais alguém aqui, vocês gostaram da La Morenita? Ela gosta, La Morenita. Eu quero mandar um abraço pra minha amiga, sua conterrânea de Quixadá, a Patrícia, que fez aniversário dia 2 de julho. Um beijo pra Muito você, bem. minha amiga, irmã gêmea do mesmo ovo, a gente brinca assim. E pro meu irmão, que vai fazer aniversário dia 17, Binho. Eu chamo ele de Binho. É outro Binho, não é você, Um Binho. beijo para você também e para todos os irmãos aí que apoiam o nosso ministério, adquirindo os nossos materiais, nos convidando para cantar nas igrejas. Que Deus te use e te abençoe para abreviar a volta de Jesus. Muito bem. Binho? Eu quero mandar um abraço para um irmão meu, só que eu tô confuso qual é a data. E tô confuso qual é o irmão.
Meu Deus. Então tá Ele não próximo. tá sabendo nada. Ele não sabe nem onde ele está, mas você tá em Jacareí. Eu quero mandar um abraço Eu para o tenho meu irmão Edmar Júnior, que é diretor da Escola Adventista de Palmas, o melhor diretor das escolas do Centro-Oeste. E também para o meu irmão Esdras, que está estudando no UNASP, faz direito lá. Um fantástico irmão. Então, um grande abraço e feliz aniversário para os dois. Muito bem, então seja lá qual o irmão for, o abraço está dado. E a gente vai aqui dos estúdios diretamente para as ruas, porque hoje, como eu falei, o nosso tema do nosso estudo é oração. E a gente foi para as ruas para fazer a seguinte pergunta: você acredita em oração? Se você acredita, quantas vezes por dia você ora? E o que você fala nessa oração? Acompanhe. Você acredita em oração? Você ora? Sim. Por que você acredita em oração? Por que você ora? Provavelmente, pelo que os meus pais ensinaram desde quando eu era criança, eu aprendi a ter uma relação muito forte com Deus e uma questão de dependência, uma questão de intimidade mesmo. Agora, já que você falou que você ora, quantas vezes por dia você costuma orar? Olha, eu acho que eu não paro de orar, porque eu fico, sabe, aquele pensamentozinho assim do dia, tem alguma coisa dando errado, Deus me ajuda, Deus esteja comigo, me auxilia. E sem contar com as orações normais que a gente faz em refeição, em dormir, acordar e fazer uma meditação. Sim, acredito. Você ora, reza muito assim ou nem faz muito isso? Eu considero tudo uma oração. Pensamento, o dia eu passo conectado a que tudo que eu penso, que eu falo, é uma oração de alguma forma. Acredito, eu oro todos os dias, sempre para agradecer, para pedir também. E eu acho que enquanto a gente está em oração, a gente está tendo contato com Deus. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente quer contar para uma amiga, e eu acho que é esse contato que a gente tem que ter com Deus. Quando acontece alguma coisa boa, uma coisa ruim, a gente tem que ligar para Deus e contar para Ele o que está acontecendo. Oro, mas nada que se, como eu vou dizer, fanático, não sei a expressão da palavra. Como é que seria oração, reza para você, no teu sentido? É a frequência que foi ensinada para mim. Eu fui educado assim e rezo por hábito. Então, vamos lá. Então, a partir do princípio que você falou, que você reza por hábito, você faz isso durante o dia ou é, assim, em situações específicas? Como é que é? Geralmente só no final do dia mesmo. Nada. E o que é que você fala? Agradece o dia, pede proteção para os outros familiares, geralmente um básico. Eu oro toda noite. Eu acho que é bom sempre agradecer, além de pedir o que você, acha que você está precisando, agradecer pelas coisas que Deus lhe propõe. O que é que você costuma falar na sua oração? Por exemplo, se você estivesse orando agora, o que você estaria falando? Deus me ajuda a responder essas perguntas. Eu agradeço a família, a saúde, principalmente a saúde, e peço muito pelos familiares também. Você, o que você fala nessa sua oração noturna? Eu agradeço por ter direito de estudar, de levar a vida que a gente leva, sabe? Não passar fome, ter saúde, ter família, sabe? Tudo isso. Converso com Deus sobre tudo que tá acontecendo, tudo que eu tenho que resolver. Meu Deus, não consigo, como que eu vou fazer isso? Tipo, é um amigo que eu tô sempre conversando, assim. Well, to be honest with you, I normally go once or twice a week to yoga, for example. And you start thinking about life and what you believe as well. I think you don't have to go to church, for example, but you also have other options. Eu peço para Ele tirar a angústia que está no meu coração, me dar as respostas do que está me angustiando. E às vezes Ele nem me dá a resposta na hora, mas só de saber que Ele vai me responder, eu já fico mais calma. Olha, eu tenho uma lista de oração, mas isso é verdade, que eu sempre sigo. Ele tá buscando aqui no smartphone dele a lista de oração. Vamos ver o que ele vai encontrar aqui, ó. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, dá até pra mostrar aqui. Não pode mostrar. Aqui, não pode mostrar. Mas tem uma lista, eu tô vendo. Tem nomes, tem casos. Pra quem eu tô dando estudo bíblico, amigos, pessoas que estão afastadas da igreja. Minha mãe, lógico, tá no topo da lista. E todos os problemas eu não preciso lembrar dele, não preciso anotar pra lembrar do problema, né? Que eles estão sempre na nossa mente.
Então você fale pra gente sobre os seus hábitos de oração pelo Twitter, pelo Facebook também. E falando em Twitter, Facebook, agora é a hora do Código do Dia. Para você tá na sua tela o código de hoje e é o seguinte: orar sem parar. Não é ficar o tempo todo com o joelho no chão ou com os olhos fechados, sempre em oração. É ter o que essa palavra de 14 letras diz. É ter com Deus o que Ele sempre quis. Tá fácil? Tá difícil? Vocês estão com um olhar... É mesmo? Ó, a Etienne já pegou, ela acabou de chegar aqui no Código Aberto, já tá pegando tudo de uma vez. Muito bem, Etienne. E para você que tá em casa e de repente já descobriu que nem Etienne, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e pode receber esses 3 brindes hoje, se você acertar. É o nosso guia de estudos, Reavivamento e Reforma, o comentário de Ellen White e o CD do Clayton Frack, que no final do Código Aberto de hoje vai cantar. Muito bem, então a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Com movimentos bruscos aqui no Código Aberto, voltamos na sua casa, no seu computador, seja onde for. Muito obrigado, Bedak, que está falando com a gente. Falando não, está filmando. Mexe aí, Bedak, o pessoal saber. Muito bem, estamos no Código Aberto de volta e hoje falando sobre oração. Estamos numa temporada nova sobre reavivamento e reforma, mas ainda estamos com a nossa Liga da Esperança aqui, que está de volta mais uma vez, um sucesso. E o nosso guia de estudos, para você saber, olha, está aqui na minha mão, Reavivamento e Reforma. Esse é o nosso tema geral dessa temporada no Código Aberto. E hoje, exatamente, se você não tem, a nossa produtora Jaqueline está lembrando, se você ainda não tem e de repente não vai conseguir ganhar aqui no nosso Código do Dia, de repente se você não acertar, etc., você pode entrar no site cpb.com.br e adquirir a sua. Adquirir ou adquirir? Lindo. Tá lindo, tanto faz. tá bom. Enfim, compre a sua, seja lá o que for. Vamos lá, então. Como eu comentei no começo do programa, o nosso tema hoje é sobre oração. E o título é A Força Vital do Reavivamento. E eu queria começar esse momento do nosso debate com um verso da Bíblia. Vocês podem encontrar aí para mim, você em casa pode procurar também, é 1 Tessalonicenses 5,17. É um verso bem curtinho. 1 Tessalonicenses 5,17. Quem encontrar, pode ler. Etienne, foi rápida no gatilho, hein? Pode ir. Orai sem cessar. Só isso, né? Orai sem cessar. Numa versão mais atualizada, ore sem parar. E aí eu fico pensando o seguinte, eu lembrei de uma história que uma vez tem um pastor muito querido, é o pastor Mota, ele trabalha aqui no interior de São Paulo como evangelista. E um amigo meu contou uma história que aconteceu com o pastor Mota que eu achei fantástico. Diz que chegou uma vez, já que o assunto é oração, pastor Bim, chegou um irmão uma vez, o pastor Mota, e falou assim, estava numa discussão tal, e de repente o pastor Mota se aproximou e falou assim, pastor Mota, não é verdade que o único jeito de orar corretamente é ajoelhado? E o pastor Mota foi iluminado por Deus e respondeu o seguinte para ele, então, irmão, o senhor deve estar orando pouco, porque, afinal de contas, se o único jeito de orar é ajoelhado, orar sem cessar significaria que eu teria que estar ajoelhado o tempo todo. Então, isso significa o quê? Que orar nem sempre precisa ser de joelhos, pode ser de diversas formas. Às vezes orar você não precisa nem estar de olho fechado. Eu queria exatamente discutir isso com vocês. O que é orar sem cessar? Quando eu comecei a minha carreira cristã, eu comecei a entender que a oração é extremamente necessária, né? Só que eu também ficava pensando, pera um pouquinho, para que eu vou orar se Deus já sabe o que eu vou pedir antes de eu pedir? E aí eu entendi que não é Deus que precisa da minha oração, sou eu que preciso falar com Deus. Então, abrir o coração a Deus em oração significa você quase que está falando com um psicólogo, sabe? Para ele entender. E depois que você faz uma oração, se você está preocupado aí na sua casa, você faz uma oração, você sente uma leveza a mais depois que você fala o amém final. E aí, quanto a essa pergunta que você falou, a diferença, né? Se eu fosse colocar 3 formas de falar com Deus, seria falar com Deus, que é uma coisa assim que você faz durante o dia, quando você está caminhando, eu estou no meu carro, Senhor, olha, eu estou indo ali para aquela reunião, me ajuda, né? A segunda opção é orar mesmo, é você ajoelhar na sua casa, ter um momento de oração e falar, Senhor, olha, eu estou indo, que é uma coisa que eu faço toda manhã,
é falar com Deus, abrir o coração a Deus. E a terceira, que eu acho mais fascinante, aonde o cristão, se ele chega nesse ponto, meu amigo, esse é o guerreiro de Deus, que é o clamar. E para você clamar, meu amigo, você precisa estar com o coração apertado, você precisa estar querendo se entregar a Deus de tal forma que fala, meu Deus, eu não aguento mais. E olha, eu já tive uma experiência de clamar. E olha, a oração é realmente atendida. Se não for naquela hora, você sente uma paz que você não consegue explicar. Mas olha, você pode esperar que ela vai vir a resposta. Clamar, abrir o coração a Deus, eu chorava. É fantástico. Agora, dentro do que o Luca falou, ele até já adiantou uma pergunta que a gente ia fazer aqui. É o seguinte, de repente você está em casa e para e pensa assim, né? Deus não é onipotente? Ele não é onipresente? Ele não é onisciente? Ou seja, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo. Por que é, então, que eu tenho que orar, ou seja, eu tenho que falar com ele para que ele saiba o que eu estou passando? Já que ele sabe de tudo, é meio que um nó na cabeça, é um negócio que põe a gente meio em confusão, assim, é uma pergunta capciosa, como diria o nosso amigo Tito Rocha. E falando em Tito Rocha e pergunta capciosa, a gente tem participação de Na Mira da Verdade no Código Aberto de hoje, é verdade. A gente vai colocar o professor Leandro Quadros na Mira da Verdade. Talvez seja essa a sua dúvida também. Professor Leandro Quadros, a pergunta é capciosa, como diz o Tito. Se Deus sabe de tudo, por que a gente precisa orar a Ele? Olá, amigo André Leite e querida equipe aí do Código Aberto. Bom estar com vocês aí de novo e podermos analisarmos algumas perguntas juntos, não é? Em relação a essa primeira pergunta, a resposta para ela se encontra na maneira como Deus se identifica com a humanidade. Então, por exemplo, quando você lê Mateus 7, 7 a 11, onde Jesus pede, não é, que nós oremos, onde ele diz assim, pedi e será dado a vocês, no verso 11, por exemplo, Deus se identifica da seguinte maneira: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus, ele se identifica no momento da oração ou em qualquer outro momento como um pai. E qual é o pai que não gosta de ouvir os seus filhos? Eu, por exemplo, eu sou pai e da maneira como a minha filhinha me aborda, eu já consigo perceber o que ela vai me pedir, não é? Mas mesmo assim eu tenho o prazer de ouvi-la, porque ouvir a voz da minha filha, olhar para os olhinhos dela enquanto ela fala comigo é um prazer indescritível. Então eu imagino Deus, se mesmo ele sabendo todas as coisas, ele quer que nós oremos porque ele é um pai que quer se relacionar conosco. Então, mesmo que um pai saiba alguns pedidos, algumas manipulações do filhinho, não é? Ele quer ouvir o seu filhinho porque a voz de um filho é muito mais do que música aos nossos ouvidos. Então, a resposta está nisso. Deus é um pai que quer se relacionar conosco. Então, ele quer que nós conversemos com ele. Agora, tem uma outra questão que aí já é mais filosófica, eu não vou entrar em detalhes dela, mas eu creio que pode ajudar um pouco. Eu acredito que em certos momentos Deus, ele se limita para poder se relacionar conosco. Em que sentido? Ele procura falar mais na nossa linguagem. Então, por exemplo, você lê Gênesis 2,19 e aqui tem uma revelação importante, ó. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. É possível que Deus já soubesse os nomes que Adão daria aos animais? Claro, Deus sabe tudo. Mas e se ele aqui decidiu limitar, diríamos assim, a sua onisciência, só para ter o prazer de desfrutar de uma experiência nova e saber como que Adão chamaria esses animais? Então tudo isso é possível. Essa já é uma questão mais filosófica que uma linha de teólogos aborda também. Mas a princípio eu queria dar essa informação só para vocês avaliarem, para vocês terem um outro modelo de teologia, para nós não nos determos apenas na maneira de pensar dos gregos. Muitas vezes pensamos como os gregos,
que Deus é um ser atemporal, um ser inacessível, sabe todas as coisas, então a eternidade não tem muita graça para ele. Não é bem assim. Né? Deus é um ser que se relaciona muito com o tempo. Inclusive nas nossas orações, ele sente muito prazer em ouvi-las também. E, destacando aquele primeiro ponto do início, ele é um pai, né, que quer ouvir a voz dos seus filhos. Muito bem, obrigado, professor Leandro, pelas explicações. Também a Aline, a produtora, que nos ajudou aí. Fantástico isso, né? E na frase final do Leandro me fez pensar numa coisa. Deus, ali no verso que ele colocou, fala assim, Deus quer dar coisas boas pra gente. Só que às vezes a gente pede coisas que não são boas pra gente, mesmo a gente achando que são boas. E me veio uma ideia na mente que eu já ouvi algumas vezes, não sei se vocês concordam comigo, mas a oração não muda o coração de Deus, a oração muda o nosso coração, não é? Etienne? É interessante, uma vez eu perguntei exatamente isso, sobre a oração intercessória. Por exemplo, muitas vezes pedimos coisas que pensamos que são boas e que você acabou de falar que não são, mas muitas vezes pedimos coisas que sabemos que Deus quer que peçamos. Uhum. Tipo, Senhor, me dê saúde, ou então, coisas... Por que Deus não me daria saúde? Por que Deus não me daria isso, aquilo que eu acredito que seja bom? E por que eu tenho que interceder pela transformação de outra pessoa, por exemplo? Deus não quer, então, que a pessoa se transforme? E eu conversando sobre isso com um pastor amigo meu, ele falou o seguinte, esse mundo, Etienne, ele pertence ao maligno. Porque o inimigo, ele usurpou o mundo de Deus quando fez o homem pecar. Então, se Deus chegar assim, olha, fulano me pediu uma coisa, eu vou lá e vou agir na vida dele. Deus tem que pedir hoje licença para o inimigo para agir no mundo. Foi isso que o pastor Irã tinha me explicado. Por quê? Porque quando ele pede licença, ele está sendo justo. Se ele usar com o poder dele, ele acaba com o inimigo, ele acaba com tudo, e aí Deus não vai ser justo perante o universo. Então tem total lógica. Quando a igreja intercede, quando a igreja clama por alguém, quando você ora pedindo algo para você, você está dizendo, Deus, eu te dou autorização para agir. Age. Então, nesse momento, Deus fala assim, olha, licença, Ele está me dando autorização para agir. Eu vou lá e vou agir. E tem a questão do livre-arbítrio aí, né? Exatamente. Porque a lei universal de Deus, o pecado a gente vê pela Bíblia que entrou no planeta Terra, no universo, exatamente pelo livre-arbítrio. Você pode escolher servir a Deus ou não. Você pode dar liberdade para Deus agir na sua vida ou não. E tem uma citação aqui do nosso guia que fala exatamente isso que você comentou. Na oração, nós reconhecemos livremente nossa total dependência de Deus e lhe damos a liberdade de intervir na nossa vida. Fantástico isso. GG? Quando estava lendo a lição, eu procurei fazer uma linha entre a oração e o reavivamento, né, que é o nosso tema geral. Uhum. E a gente sabe que a oração, sendo uma conversa, é como se a gente estivesse pedindo um direcionamento para Deus, sabe? Fala assim, Deus, o que a nossa igreja tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí eu me deparei com Isaías 56:7, que diz, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, a nossa igreja precisa de um reavivamento, porque a nossa igreja vai guiar esse mundo até o fim dele. Então, se a nossa igreja não tiver um relacionamento sério e firme com Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, dá para a gente colocar, então, como se fosse um sinônimo, né? Oração é igual a relacionamento? É mais ou menos isso que eu estou entendendo? Flávia? Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente não consegue ter um relacionamento se você não conversa. Como que eu vou me relacionar com meu marido se eu não falo com ele, né? Chega uma hora que eu até vou esquecer que ele existe, porque nem falo, não passo direto todo dia, não falo oi, não dou bom dia. Não faça isso, ele gosta de você. Ele vai ficar triste, não vai? Então, eu acho que é o mesmo com Deus. Talvez ele não... O Luca eu não sei, né? Deus com certeza não vai deixar de me amar por isso. Ele vai estar sempre me amando, vai estar sempre à porta batendo, como nós discutimos na última lição, a primeira lição, né? Mas... ele está esperando que você crie um relacionamento, né? Porque senão, como você vai sentir que ele está próximo a você? É interessante, porque daí, partindo desse princípio, o verso orai sem cessar, ou seja, ore sem parar, faz mais sentido, né? Então, quer dizer, se relacione com Deus o tempo todo. Então, Jesus está aqui agora com a gente. O Espírito Santo está aqui com a gente. É Deus que está aqui com a gente. Eu
sei lá, vou assistir televisão, Deus está aqui comigo. A minha esposa me pediu para lavar a louça, eu não quero lavar a louça, Deus está aqui comigo. Senhor, me ajuda a lavar a louça, eu não quero, mas eu sei que ela vai ficar feliz. E meio que vai por aí. É mais ou menos isso, pastor Binho? Você que gosta de lavar a louça ou não gosta de lavar a louça, pastor Binho? Esse é um pacto dito nos votos matrimoniais. Eu disse que a responsabilidade dela, ela prepara o alimento e eu lavo. Às vezes eu tento dar uma escapada, mas é isso. O que a gente tem que entender é que nós não teremos um reavivamento se nós não orarmos. A gente tem falta de poder porque a gente falha na oração. Um pastor famoso, ele disse que às vezes a gente tem que se preocupar porque às vezes a gente está olhando tanto para o céu que às vezes esquece de cuidar das coisas aqui da terra, de ser útil aqui na terra. Eu acho que a nossa geração não tem esse problema, porque a gente se preocupa tanto com as coisas dessa terra aqui, que a gente passa pouquíssimo tempo, ou quase nada, olhando para o céu e conversando com aquele que criou. Eu gostei muito do que o GG falou. Se a gente está conversando com aquele que nos orienta, e a gente está vivendo os últimos dias deste mundo, e a gente precisa de tantas coisas, quanto mais eu orar, mais eu vou acertar nas minhas ações para que eu possa reavivar e reformar a minha vida. Porque o reavivamento é uma parte do processo. A reforma é a consequência disso. Da medida que eu vou me relacionando, ele vai me orientando. Ó, faça isso, não faça aquilo, olhe na palavra. E isso é fundamental. A oração, o relacionamento com Deus. Só se nós tivermos relacionamento com Deus, a gente vai poder ser reavivado. Você ia falar alguma coisa, Etienne? Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, chamado Davi. O que são os salmos de Davi? Você pode ler os salmos de Davi e ver Davi o tempo inteiro, ele escrevia as suas orações. Senhor, guia os meus caminhos para que eu ande na sua presença. O tempo inteiro Davi elevava a sua alma a Deus em oração. E o livro O Caminho a Cristo fala assim, que quando oramos, não é Deus que se, entre aspas, rebaixa, estou falando com minhas palavras, até nós, mas nós nos elevamos até Deus. Então é um privilégio muito grande do ser humano se elevar até Deus. E às vezes muitos jovens estão em casa e tal, esse negócio de oração, igreja, ler Bíblia. Como é que eu posso orar se eu não sinto vontade de orar? Aí é que está a hora de orar. Deus, Ele não quer que a gente chegue até Ele, e assim, eu falo por experiência própria, que eu não tinha o hábito de orar. Eu orava aquelas 3 orações por dia ali, obrigado pelo alimento, e nós não somos sinceros na oração. Você teve a noite horrível, aí você acorda de manhã, obrigada pela noite que o Senhor me deu. Poxa, Deus está olhando para você, Ele sabe do que aconteceu. Seja sincero com Deus. Deus, não quero orar, não sinto vontade de orar, mas me ajuda a criar esse hábito, entende? Falar a verdade. Luca? Meu amigo, nós vivemos numa geração onde a comunicação nunca foi tão rápida. A comunicação dessa geração é muito rápida, é muita comunicação. O problema é que nós estamos pecando na qualidade de informação. O Facebook, telefone, celular, onde você está, você é achado. O problema é que essa qualidade pobre de se comunicar com as outras pessoas, às vezes eu recebo uma mensagem que ela é tão quebrada que eu não consigo nem entender o que a pessoa falou. Entendeu? Então, ou seja, Satanás, de certa forma, está reeducando a população a não se comunicar mais. Às vezes eu converso com uma outra pessoa em texto, converso rápido. E o que está acontecendo? Nós estamos pegando esse costume e levando para o lado espiritual. Quando a gente quer falar com Deus, a gente quer falar assim, ó Deus, me ajuda, me abençoa, em nome de Jesus, amém. Você não orou. Oração é abrir o coração a Deus, é falar com Deus como se estivesse na sua frente ali, ó, ouvindo a sua oração de verdade, querendo te atender e te ajudar. Então, olha, enriqueça a sua comunicação com Deus. Muito bem, dentro disso que o Luca falou e a Etienne também tinha comentado, a gente vê na Bíblia que a gente está no meio de um grande conflito, né? Entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Enfim, tem muitos detalhes sobre essa batalha, mas a gente sabe que enquanto a gente ainda estiver nesse mundo e Jesus não voltar para nos levar daqui, a gente vai estar sempre em constante luta. E é interessante que tem um verso, eu quero que você aí em casa abra aqui, a gente também vai abrir, 2 Coríntios 10, 3-5, fala exatamente dessa batalha, que é a nossa batalha, a minha e a sua, não é contra seres humanos. A gente luta o tempo todo contra as forças do mal, que são muito mais fortes do que eu e você. E é por isso que a gente precisa estar em oração o tempo todo, porque daí não é a gente que luta, é Deus que luta por nós. E aí, 10, 3-5, o 2 Coríntios, eu vou ler numa versão chamada A Mensagem, que tem algumas coisas que podem ser um pouquinho diferentes do que você está lendo, mas a essência é a mesma. Mas é que essa linguagem para esse verso ficou bem interessante. Presta atenção.
O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus e encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo o impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Aí eu penso, quais são as nossas armas que Deus nos dá? Alguém pode me dar essa resposta? As armas que a gente tem para fazer tudo isso? Eu acho, não tenho certeza que é testemunho, oração e estudo da Bíblia. Não tenha dúvida. Eu acho que essas 3 ferramentas são extremamente poderosas, não somente para nos enriquecer, como para salvar vidas. Se você vai falar sobre algo que você não conhece, meu amigo, a pessoa vai ver nos seus olhos que você não está sabendo. Então estude a palavra de Deus para você ter informação. Tenha comunhão com Deus para que quando você fale, Ele possa falar através de você. E traga as pessoas para Jesus. Porque se você não trazer as pessoas para Jesus, é como se você fizer uma faculdade e ficar com o diploma embaixo do braço e ficar na sua casa. Não vai funcionar. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Etienne, falou alguma coisa? Olha, falando um pouco desse grande conflito, né? Imagina você numa batalha espiritual, o que o inimigo mais teme é que você vai buscar auxílio em Deus, porque ele sabe que se você buscar auxílio em Deus, você vai vencer. Então, no livro Mensagem aos Jovens, eu fico grifando algumas coisas no meu celular aqui, fala assim: ao som de fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme, e quando anjos poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da debilitada e perseguida alma, Satanás e os seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a batalha. É o que eu falei no começo. Quando você se rende, cara, olha a Josafá, veio um exército inimigo contra ele, e ele sabia, ele orou, ele reuniu o povo para orar. Vamos orar. E ele falou: olha, Senhor, nós não temos força para vencer esse exército. É o reconhecimento da tua fraqueza em oração. O inimigo foge. Deus fala assim: ok, você está me dando autorização para agir. Eu vou agir, filho. É isso que eu estou esperando de você. Me autorize que eu vou agir. E o inimigo sai. Não importa onde você está. Se você está na faculdade, se você está em casa lavando louça. Às vezes eu estou em casa assim e eu sinto algumas angústias em meu coração. Minhas lutas com Deus, todos nós temos. Eu falo: Deus, vai lá pro quarto que eu estou indo lá, eu quero me ajoelhar, eu quero parar o que eu estou fazendo e falar contigo. O inimigo foge, ele foge porque sabe que você busca o auxílio na onipotência. Agora, um negócio interessante que você falou da história de Josafá aí, é que ele chamou mais gente para orar com ele, né? Chamou um monte de gente para orar, falou: pô, vamos nos humilhar, vamos orar a Deus, pediu a força e o poder. E o nosso guia de estudos tem uma citação da escritora Ellen White que fala assim: o poder dado será proporcional à unidade dos membros e seu amor a Deus de uns para com os outros. Ou seja, o poder dado para seja lá o que for, vai ser proporcional às pessoas orando. Mas daí eu fico pensando, peraí, qual é a diferença que faz mais gente orar então? Será que Deus fica contando, não, eu só vou dar a bênção se tiver mais plateia? Ou Deus quer audiência para a nossa oração? E a gente vai colocar o professor Leandro Quadros, já que ele participou com a gente hoje aqui no Código Aberto, colocar você mais uma vez na mira da verdade, viu, professor? Deus quer audiência para poder dar a bênção ou a resposta de alguma oração? Por isso que a gente deveria orar em grupo por um mesmo objetivo? Em relação a essa segunda pergunta, amigos, ali em Tiago 5,16, a Bíblia recomenda que realmente oremos uns pelos outros. Agora, isso não significa que é o número de pessoas que coage a Deus a fazer as coisas. Por quê? Podem 1 bilhão de pessoas orar por um assunto, mas se aquilo não for da vontade de Deus, Ele não vai atender. Então é o que diz, por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. A oração, ela é atendida por Deus quando ela é feita da maneira correta, segundo a sua vontade. Agora, por que Deus pede que mais pessoas orem? Porque Deus quer promover a unidade entre os seus filhos. Deus quer ver se a pessoa realmente tem interesse por aquilo.
Quando oramos uns pelos outros, nós estamos deixando de lado o egoísmo em pensar apenas em nós mesmos para pensarmos no próximo. Então Deus criou a oração intercessória também para esse propósito, né? Para que os seus filhos tenham mais comunhão uns com os outros, né? Falem, diríamos, a mesma língua, porque Deus tem prazer em ver os seus filhos se unirem. A oração intercessória é uma forma de Deus ir quebrando, arrancando o egoísmo do nosso coração, não é? E não são o número de orações, por exemplo, duas pessoas oram por um assunto e 1000 pessoas oram por outro assunto, quer dizer que as 1000 serão atendidas, outras 2 não. Não é assim que Deus age. Nós devemos considerar que Deus se relaciona de modo muito individual, muito particular com cada um. Então você lê em Mateus 6, ali 6 em diante, 6 a 11, que Jesus pede até para nós orarmos em secreto no nosso quarto. Ou seja, e diz assim que o Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, Deus ali está de modo muito particular se relacionando com cada pessoa na oração. E essa individualidade, essa particularidade de Deus no relacionamento, nós percebemos até em Jeremias 1:5. Ali, Deus fala, por exemplo, que antes de Jeremias ser formado no ventre materno, Deus já o havia escolhido para ser profeta. Ou seja, Deus se relaciona até mesmo com um feto. Deus tem um relacionamento muito particular com cada ser humano. E por isso, mesmo que as orações intercessórias sejam importantes, mesmo que seja muito importante orarmos uns pelos outros, porque Deus quer o quê? Nos unir, tirar o egoísmo do nosso coração, nunca nos esqueçamos, não é, de que Deus, na oração, se relaciona de modo muito particular com cada pessoa. Não é? Deus ele não quer que todo mundo ore do mesmo jeito. Não é a mesma coisa que um pai. Um pai quer que cada filho se expresse do jeito que é, de acordo com a sua identidade. Deus também quer isso. Deus quer que você fale com ele do seu jeito, lógico, sempre com reverência, mas do seu jeito, abertamente, né? Porque Deus é um pai que se relaciona particularmente com cada um dos seus filhos. Tá? Que Deus abençoe a vocês aí no restante dessa discussão. Um abraço. Deus diz assim em Apocalipse 3, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse alguém, André, esse alguém, quando eu soube desse alguém, eu falei, eu não acreditava em oração intercessória, eu não acreditava, mas olha, quando eu descobri que esse alguém aqui não precisa ser a pessoa onde Jesus está batendo a porta, pode ser outra pessoa, eu achei sensacional. Esse alguém pode ser não somente a pessoa aonde Jesus está batendo a porta, como pode ser uma outra pessoa dando a permissão para que Jesus entre no coração daquela pessoa. É algo fascinante. A oração intercessória tem poder. E eu sei porque eu já vivi isso na minha vida. Se você quer que Jesus entre na vida de alguém, não espere nem ele aceitar. Comece a orar por ele. Peça para que Jesus entre no coração dele. Você vai ver como é que Jesus trabalha. Fantástico. Etienne? Eu não posso, desculpa, eu estou falando bastante, mas eu amo esse tema. E eu não posso deixar de ler uma frase que me impactou muito essa semana, que foi: você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Jesus, o Filho de Deus, olha o nosso exemplo, acordava, a primeira coisa, Pai, me ajuda. E Jesus curava os cegos, alimentava a multidão, fazia o pão surgir e a água transformar em vinho. E a ferramenta dele de vitória era a oração. Então, é um exemplo para a nossa vida e nós precisamos lançar mão a essa ferramenta e praticar na nossa vida cristã. Perfeito. Bom, a gente, como eu sempre falo, o nosso momento do debate aqui passa voando e já acabou, mas o Código Aberto ainda não acabou. Tem o próximo bloco, Pastor Binho tem mensagem para você, tem música ainda no Código Aberto hoje. E se você quiser saber mais sobre Deus, mais sobre oração, quiser conhecer mais da Bíblia, a gente vai te dar gratuitamente, sem custo nenhum, esse estudo bíblico, a Bíblia Ensina para Jovens. Entra no nosso blog, novotempo.com/código aberto e aí a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. Bom, vamos para o código do dia antes de ir para o intervalo. Tá na sua tela, o nosso código de hoje é: orar sem parar não é ficar o tempo todo com o joelho no chão.
ou com os olhos fechados, sempre em oração. É ter o que essa palavra de 14 letras diz, é ter com Deus o que Ele sempre quis. A gente falou quantas vezes essa palavra aqui hoje? Algumas vezes? Algumas várias, né, Etienne? Muito bem, então. Se você sabe a resposta, interage com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, e você vai concorrer aos nossos 3 prêmios, o Guia de Estudos, o comentário de Ellen White sobre o tema dessa temporada e também o CD do Clayton Frack. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já. Da sua casa direto para Jacareí, Código Aberto de volta na sua TV Novo Tempo. O programa de hoje você viu, essa nova temporada é sobre reavivamento e reforma e hoje de forma específica a gente falou sobre oração. E nesse tema a gente também lançou um código do dia que tem a ver com o tema de hoje. Quer ver? Tá na sua tela, a última vez para você tentar adivinhar o código de hoje. Orar sem parar não é ficar o tempo todo com o joelho no chão ou com os olhos fechados, sempre em oração. É ter o que essa palavra de 14 letras diz, é ter com Deus o que Ele sempre quis. Se você acertar, ou se você sabe, na verdade, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook. E se você acertar o nosso código, concorre a esses 3 prêmios. O nosso novo Guia de Estudos aqui, Reavivamento e Reforma, o comentário de Ellen White sobre o mesmo tema e também o CD do Clayton Frack, que daqui a pouquinho está cantando no Código Aberto de hoje. E falando no nosso código do dia, Flávia já sabe, Etienne já sabe, Lucas já sabe. Todo mundo já sabe, né? Já sabe, a Joyce não tá mais nessa temporada, mas você agora tá fazendo o papel dela de... passou o poder para você, mais ou menos isso. Passou a capa. Passou a capa. Eureka dela, da Joyce. Muito Beijo, bem. Joyce. Muito bem, então você sabe a resposta? Eu acho que eu sei. Então manda ver aí, qual que é? Relacionamento. Relacionamento, deixa eu ver. Relacionamento. Isso, 14 letras. Essa é a nossa resposta certinha de hoje. Se você falou com a gente pelo Twitter e pelo Facebook que a resposta de hoje é relacionamento, está concorrendo agora a esses 3 prêmios e o nosso perfil do Código Aberto vai sortear entre aqueles que acertaram. Pastor Binho, é com você. O Leite fez uma pergunta e a Bíblia responde em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Quais são as armas? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, aí começa, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, testemunho. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração intercessória agora. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Aqui há todas as armas que a gente precisa. Mas orar não é fácil. Não é todo mundo que tem a facilidade de orar. É tanto que os próprios discípulos, andando com Jesus, vendo todo o orar de Jesus constantemente, buscaram a Cristo e disseram, Senhor, Mestre, nos ensina a orar. A gente deu algumas dicas hoje neste código, mas eu quero te dar uma dica especial. Uma coisa é seguir o Pai Nosso. Ali há algumas dicas de como orar a Deus. A segunda dica, e essa é muito preciosa, procure alguém que você vê que ora e que ora constantemente e ora sempre. E peça para ele te ensinar a orar. Há maneiras de orar de maneira mais eficaz, mas a gente precisa ver alguém e ter alguém para nos discipular nisso. Orar é muito importante e a gente não pode deixar a nossa alma, a nossa mente, sem esse relacionamento com Deus diário e constante, para a gente poder ser constantemente reavivado. Muito bem. E o verso que a gente teve hoje em vários momentos da parte da oração é: ore sem parar, agora, agora, agora e agora. Você precisa entender
que você precisa de Deus o tempo todo do seu lado, porque como a gente comentou aqui, né, Tchelle, a gente está no meio de uma grande batalha, por isso que a gente precisa dessas armas, porque quem precisa de arma está no meio de uma guerra, não é, pastor Binho? Exatamente. Então, você precisa dessas armas. A gente, durante toda essa temporada, a gente vai falar de armas que você pode usar para se aproximar mais de Deus e para ser reavivado, para estar mais próximo dele, para ter vida verdadeira. A primeira a gente falou hoje, é oração. Na semana que vem a gente vai falar sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, a gente vai falar sobre testemunho e muitas outras coisas durante essa temporada. Fica com a gente, leia o nosso guia de estudos todos os dias, como o Lucas sempre diz, no seu primeiro momento do dia, antes de você tomar o seu café da manhã, lava o rosto, leia a sua Bíblia, acompanhe o guia de estudos que a gente usa aqui no Código Aberto e seja reavivado pela palavra de Deus. Hoje a gente vai ficando por aqui, tem música para você ainda no Código Aberto, mas na semana que vem a gente volta com mais dicas para você, com mais Código Aberto, com mais armas para você lutar esse grande conflito. Um abraço para você e até semana que vem. Se sozinho caminhar, servir se não agora, quando será? Hoje eu tenho a decisão, entrego tudo em suas mãos. Como entender o amor que nos salvou? Mesmo quando a dor vier, mesmo quando fraco, em ti confiarei, Senhor. Se perdido me encontrar, sobre as águas já posso andar, em ti confiarei, Senhor. Quero a ti servir, quero a ti servir, quero a ti servir, Senhor. Como posso alcançar? Se sozinho caminhar, servir se não agora, quando será? Hoje eu tenho a decisão, entrego tudo em suas mãos. Como entender o amor que nos salvou? Mesmo quando a dor vier, em ti confiarei, Senhor. Se perdido me encontrar, sobre as águas já posso andar, em ti confiarei, Senhor. Eu quero a te servir, Senhor. Sobre as águas já posso andar, eu quero a te servir. Eu quero a te servir, meu Senhor.